Olá, eu me chamo Valdecir Babinski Júnior e hoje eu vou apresentar o trabalho O Problema da Evasão Escolar na Pós-Graduação à luz do design sistêmico, descortinando fatores que afetam o sucesso discente. Esse trabalho foi escrito em coautoria com Caio Correia Costa, Priscila de Meira da Silva, Bárbara Bruna Matias de Lima, Nestor Roqueiro, Claudelino Martins Dias Júnior e Silvio José dos Santos. Então, na nossa introdução, nós vamos começar abordando o problema da evasão escolar na pós-graduação. O nosso recorte é a Universidade Federal de Santa Catarina, onde todos nós fazemos o doutorado ou o mestrado. Vale dizer que esse artigo está atrelado à disciplina de Introdução à Modelagem de Sistemas, ministrada pelo professor Dr. Nestor Roqueiro e pelo professor Dr. Claudelino Martins Dias Júnior, e que, a partir deste olhar sistêmico, nós vamos abordar o problema da evasão escolar não para diminuir sua complexidade, mas para tentar entender as relações que se estabelecem entre os fatores que vão influenciar o sucesso discente ou o insucesso. Vale dizer que nós resumimos isso num objetivo, que é justamente evidenciar os fatores sistêmicos que incidem sobre as condições de sucesso discente na pós-graduação, sem a pretensão, logicamente, de esvaziar ou de diminuir ou de esgotar a complexidade social e institucional desse fenômeno. Vale dizer que, em função dessa disciplina e da pesquisa estar articulada a essa disciplina, nós tomamos como princípio o design sistêmico e a modelagem de sistemas. E nos interessa mesclar esta modelagem de sistemas com o método científico hipotético dedutivo. Então, na fundamentação teórica, nós vamos abordar o design sistêmico e a modelagem de sistemas. E aí vale a pena a gente dizer que um sistema nada mais é do que uma construção mental feita a partir da extração de informações da realidade. Então, ele não é a realidade, mas ele representa a realidade de maneira simplificada e através do viés do observador. Os modelos de sistemas eles são uma forma de a gente poder simplificar realidades complexas para poder descortinar quais são seus componentes e as relações entre esses componentes. O modelo ele pode ser formal, como uma lógica matemática, uma fórmula matemática, ou ele pode ser informal, como um esquema visual, que é o que nós nos propomos aqui. No paradigma racionalista, o modelo vai ser útil se de fato ele representar esta realidade. Então, quanto mais próximo da realidade, melhor. Já no paradigma construtivista, ele vai ser útil se ele atender aos objetivos dos observadores, de quem está modelando esse sistema. Ou seja, se ele responder às perguntas dos tomadores de decisão, então ele é aceito e ele é útil. E aí vale dizer que existem várias formas de a gente encontrar o comportamento do sistema e entender esse comportamento, mas o que nós vamos utilizar neste trabalho é o diagrama de causalidade. Em termos de procedimento metodológico, nós temos aqui uma parte dos nossos processos que obedece ao método hipotético dedutivo e parte que obedece à modelagem de sistemas. Então, a primeira etapa foi a seleção e a revisão da literatura, a segunda, a definição da situação-problema, a terceira, o levantamento das hipóteses, a quarta, a captação dos dados, e nós usamos um painel institucional para isso. A quinta foi a delimitação do sistema entre estados, parâmetros, fronteiras e variáveis. A sexta foi a análise dos dados, a sétima, a síntese dos achados, e a oitava, a representação desse sistema, onde nós usamos o diagrama mencionado anteriormente. Então, quais eram as hipóteses que nós pretendíamos testar? A ausência de bolsas de pesquisa ela apresenta associação com a evasão, a origem geográfica dos estudantes, especialmente quando distinta do local onde se encontra a instituição, apresenta associação com a evasão, o gênero masculino ou feminino apresenta associação com a evasão, principalmente nesse contexto institucional que nós analisamos. A faixa etária, quanto maior dos estudantes, apresenta uma associação com a evasão, sem implicar em causalidade individual. O nível do curso ofertado, se ele é mestrado ou doutorado, também está associado com a evasão, e a modalidade, se é um programa profissional ou se é um programa acadêmico, também apresenta associação. Então, a partir das 6 hipóteses, nós estabelecemos 6 variáveis para modelar o sistema. São elas: bolsas de pesquisa, região de origem, gênero, faixa etária, nível do curso e modalidade do programa. Lembrando que esses dados foram extraídos do Observatório UFSC, ou seja, esses dados coincidem também com as variáveis apresentadas através do Observatório UFSC. Então eu vou apresentar aqui um recorte dos nossos resultados que podem ser consultados na íntegra lá no artigo.
Então, nós modelamos 192 perfis de alunos evadidos por ano, lembrando que o nosso recorte temporal é de 5 anos, de 2019 a 2023, chegando ao total de 960 perfis de alunos possíveis com potencial para evasão. Desses 960 perfis, nós selecionamos os top 5 de cada ano, chegando a 25 perfis, e aí analisamos a compatibilidade desses 25 perfis com as hipóteses que nós traçamos. Então, nós fizemos uma análise integrada das hipóteses a partir desses 25 perfis, dos prováveis alunos ou os que têm mais chances de evadir. Aqui a gente consegue ver o comportamento do sistema por ano, de 2019 a 2023. Cada cor no gráfico radial representa aí um dos anos e a forma como nesse ano ocorreu a evasão escolar. E a partir da análise integrada, então, nós chegamos nas respostas que nós pretendíamos lá no início do nosso trabalho. Então, a primeira hipótese ela foi confirmada totalmente, a ausência de bolsas ela realmente contribui para a evasão escolar. A segunda hipótese, que é a distância geográfica entre o local de origem do estudante e a instituição, foi confirmada apenas parcialmente. A terceira hipótese, que o gênero apresenta associação com a evasão, foi confirmada parcialmente. Nós observamos que o gênero masculino tende a desistir mais do que o gênero feminino. A quarta hipótese, que a faixa etária dos estudantes ela tem implicações sobre a evasão, principalmente quanto maior for essa faixa etária, ela foi rejeitada totalmente. A quinta hipótese foi confirmada totalmente, se trata da hipótese em que nós tratamos o nível do programa de mestrado, então se é mestrado ou se é doutorado. E aí a sexta hipótese, que foi a modalidade do programa, se ele é profissional ou se ele é um programa acadêmico, também foi rejeitada totalmente. Então, com base no falseamento das hipóteses, nós chegamos no diagrama de causalidade, que nós temos no centro a evasão escolar na pós-graduação e aqui as 6 variáveis que nós consideramos. Então, quanto menos bolsas de pesquisa, mais evasão nós teremos. Quanto mais doutorados, menos evasão nós teremos. Quanto mais esta modalidade for profissional, menos evasão. Quanto mais alunos do gênero masculino nós tivermos, mais evasão haverá no sistema que nós modelamos. Quanto mais jovens, mais evasão. E quanto mais distante for o local de origem desses estudantes da instituição onde eles estão, mais evasão haverá nesse sistema modelado, considerando o recorte temporal que nós examinamos. Então, apesar de chegar no diagrama de causalidade, é importante a gente dizer que ele não serve para todas as realidades e que ele não representa a realidade em si. Ele é apenas uma abstração de um fenômeno que foi observado. Então, nós temos algumas implicações para políticas públicas a partir do sistema que foi modelado. A primeira implicação, talvez recomendação, que a gente pode deixar aqui, é que nós devemos pensar a alocação de bolsas de auxílio estudantil para os perfis discentes que são mais suscetíveis à evasão, para tentar corrigir essas assimetrias. Outra recomendação que nós trazemos é que os achados eles envolvem uma grande necessidade que nós temos nas instituições de sensibilizar os tomadores de decisão, os gestores escolares, sobre a questão da evasão e da permanência nos programas de pós-graduação, stricto sensu, e que a gente deve, claro, considerar as particularidades e as condições de cada estudante, de cada programa, de cada curso, para entender a fundo a realidade e as implicações de fatores que não foram considerados ou descortinados dentro desse sistema. E aí é preciso a gente traçar aqui algumas limitações e deixar claro quais são as questões éticas em relação à modelagem de sistemas. A primeira é que a modelagem de sistema e um diagrama de causalidade não são capazes de abranger suficientemente a totalidade do problema. A segunda questão que nós trazemos é que a elucidação desse problema passa pela interpretação dos observadores, ou seja, há alguns argumentos que apresentam maior fragilidade porque o conteúdo é um pouco mais tendencioso, então na elaboração das hipóteses nós temos algumas fragilidades. O modelo gerado ele também não esgota as possibilidades de se estudar a situação-problema e ele não é capaz de substituir análises empíricas e estudos longitudinais. Então, para a formação de uma agenda de pesquisa sobre esse assunto, a gente sugere primeiramente que sejam coletados dados primários em campo, seja através de grupos focais, seja através de entrevistas ou de questionários. Sugerimos também que sejam feitos estudos comparativos entre instituições de ensino que tenham problemas
com a evasão escolar na pós-graduação, e vale dizer aqui que o objetivo é descortinar padrões e variações entre esses fenômenos. E a terceira sugestão é que os trabalhos no futuro eles segmentem os programas com base em dados particulares, e que a gente possa incluir também os dados de ingresso entre as variáveis, para medir quantos alunos ingressaram e quantos alunos evadiram em cada curso, em cada programa e em cada instituição. Para finalizar, nós trouxemos aqui algumas considerações. Então, a primeira delas é que o design sistêmico ele pode ser sim uma ferramenta valorosa para a gente descortinar padrões e evidenciar o comportamento de variáveis em estados diferentes. Esses estados no nosso artigo foram representados por anos, então a gente consegue entender como esses componentes e essas variáveis se articulam e influenciam umas às outras. Vale dizer também que os preceitos do método hipotético dedutivo eles podem ser empregados junto com a modelagem de sistemas para potencializar a compreensão do comportamento do sistema como um todo. Vale dizer também que o cálculo probabilístico nos ajudou no falseamento das hipóteses, que nos gerou então uma análise integrada entre essas hipóteses e que nos permitiu elaborar um diagrama de causalidade em cima das respostas que nós obtivemos com as hipóteses que foram testadas. Todavia, a gente precisa reconhecer a simplicidade desse estudo, que é só um estudo teórico, e vale a pena a gente sugerir para futuros trabalhos que sejam empregadas ferramentas mais sofisticadas ou cálculos mais sofisticados para que a gente possa avançar na discussão sobre a evasão escolar nos programas de pós-graduação stricto sensu, seja na dimensão da Universidade Federal de Santa Catarina ou em outra instituição de ensino superior. Nossos agradecimentos são protocolares, então nosso muito obrigado ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, também ao Programa de Pós-Graduação em Design, aos colegas da disciplina de Introdução à Modelagem de Sistemas, aos professores doutores Nestor Roqueiro e Claudelino Martins Dias Júnior, e vale dizer também aqui, vale deixar o nosso muito obrigado à CAPES pelo financiamento de uma das bolsas de estudos. As referências bibliográficas podem ser conferidas na íntegra no artigo. Mas caso você precise consultar alguma referência que nós utilizamos, você pode simplesmente pausar o vídeo e encontrar a referência que você precisa. Dito isso, nós nos colocamos à disposição para responder quaisquer eventuais dúvidas e nós agradecemos ao acolhimento e a tratativa que tivemos com a revista. Muito obrigado e uma boa leitura para todos!